dia, pessoal. Hoje, dando continuidade com as aulas, a gente vai fazer uma aula de novo naquele contexto de ganho de força, né, muscular, né, com um pouco de coordenação do corpo para os katas básicos. Na prática, o que a gente vai fazer hoje é um pouco do treino de Kokyu bruto. Lembram quando a gente fez a aula de ganho de força? O Kokyu bruto ele não tem relação exata aqui com o Aiki nosso, que seria a harmonização de forças. Eu estou trabalhando com o desenvolvimento muscular meu e a coordenação muscular. Eu quero o maior grupo muscular possível unido em prol de um trabalho. Hoje, como vocês podem ver, a gente está com um pouco de sol, então mesmo sendo uma aula um pouquinho mais rápida, a gente vai fazer aqui fora. Então vamos lá? O que eu vou pedir para vocês? A gente vai começar fazendo, deixa eu só mudar minha posição. Aqui a gente vai começar fazendo algo que a gente já veio fazendo nas aulas anteriores. Eu vou pedir para vocês assumirem uma posição de prancha, tá? Inicialmente, assume a posição de prancha e mantém. A gente vai fazer uma pequena contagem nessa posição, tá? O que eu vou pedir para vocês? Quem precisar fazer um pequeno alongamento dos punhos antes de iniciar, fique à vontade. A gente vai ficar pouco tempo, porque na verdade eu quero trabalhar em conjunto com os movimentos, com algumas posições estáticas. Só que a gente vai migrar de um para o outro. Daí a gente termina uma série com, deixa eu ver, 2 sequências. Aí eu termino essa série, a gente descansa um pouco e a gente vai repetir de novo. Então vamos lá? Então primeiro, prancha. Estabiliza, mantém, foco no abdômen recolhido para segurar a lombar, rotaciona os ombros para trás, estende bem os cotovelos, estabiliza. Vai mantendo, vai mantendo. Ah, mas eu não consigo manter essa posição. Então coloca os joelhos no chão, não tem problema, mas tentem ficar com a coluna reta. Só como exemplo, fiquem assim, ó. O trabalho, esse modelo vai diminuir um pouco o esforço nos braços. Agora, o segundo modelo, arruma lateralmente, agora com um braço só. A gente já fez isso como ganho de força. O que a gente vai fazer hoje? Quem tem dificuldade, mantém a posição aqui. Quem já quer arriscar mais, perna de trás, levanta e mantém. É isso daí, segura. Recolhe bem o abdômen. Aqui o anterior a gente trabalhou bem com o reto abdominal, aqui a gente está trabalhando com o oblíquo. Relaxa, volta para a posição só lateral, segura ainda um pouquinho, volta para a prancha, é isso daí. Arruma o corpo nessa posição, como se fosse uma posição de arco, projeta o externo em direção do chão, a cabeça vai descansar entre os braços e eu estou empurrando ambos os calcanhares em direção do chão e segura. Respira. Desmancha. Podem ficar um pouco em 6, em Kizá, ou se vocês quiserem descansar, simplesmente ficando em decúbito dorsal, caso de costas no chão, à vontade. O que eu quero agora, que vocês recuperem a energia corporal, né? Recupere a oxigenação. Então eu preciso que o batimento cardíaco ele volte naquele patamar quando a gente começou. Então respire. Um dos pedidos da respiração sempre nasal é porque a gente acaba estimulando o nervo vago. O nervo vago ele vai retirar esse excesso de adrenalina do corpo. Então assim, eu estou usando também um pouco da fisiologia do corpo a favor do relaxamento. Então tudo que a gente está fazendo aqui não é um trabalho aeróbico, agora seria exatamente o trabalho de força, de fortalecimento. Existe um trabalho de esforço muscular, porém a gente não está trabalhando a parte aeróbica. Então isso daqui é totalmente anaeróbico. Ajusta de novo. Sente como que está a respiração. E vamos lá para o outro lado, a mesma ideia. Quem quiser dar uma pausa agora, descansar ainda um pouquinho mais antes de fazer a segunda série, pode ser feito. Eu vou fazer uma série de cada lado com vocês. Depois a gente vai usar a tecnologia a favor. Então o pedido é,
que vocês deem a pausa e aí vocês podem repetir quantas vezes vocês quiserem de cada lado. A minha sugestão é que façam 3 vezes, tá? Lógico, quem sentir um pouco mais a musculatura, descansa mais e vai fazendo isso de forma progressiva. A gente está trabalhando esse desenvolvimento do coquille bruto hoje, então descansa amanhã. Se quiser praticar, pratica depois de amanhã de novo. Vocês têm que sempre dar 1 ou 2 dias de espaço para o corpo se acostumar, vocês não terem um desgaste muito elevado. Então vamos lá, o resultado fica melhor assim. Vamos trabalhar o outro lado? Então ajustei, inicia com a prancha, vamos lá. Ajusta, fica, segura. Lembra da ativação abdominal? Controla a respiração, não prende o ar. É isso daí. Vamos levar o corpo para a lateral? Ajusta, corpo de lado. Ativa bem o oblíquo, bem a lateral. Segura um pouquinho. Ativou, levanta a perna agora direita, segura. Se desequilibrar, não tem problema, volta com o pé no chão. Segura, 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 segura. Volta com o pé. Ajusta o equilíbrio de novo, segura mais um pouquinho. Volta para a prancha. Segura mais um pouco. Faz a posição como se fosse esse arco de corpo, né, uma ponte. Projeta o externo em direção do solo. Descansa um pouquinho. Quem tem cachorro, cuidado com ele agora. É isso daí. Relaxa. Tá bom, Pete. Agora sim. Pessoal, de novo. Agora se recupera. Então, mais uma vez, eu estou dando um tempo, estou arrumando, respirando bem profundamente, deixando o corpo se oxigenar de novo. O batimento cardíaco está reduzindo de velocidade. Quando eu estiver descansado, eu vou fazer de novo mais uma série de cada lado. Vai ser a segunda rodada. Então, a gente fez uma vez de cada lado, primeira série. Agora eu vou pedir para vocês darem a pausa e repetir de novo. Tanto de um lado quanto do outro. Tá? Lembrem que a gente está otimizando essa aula para usar a tecnologia. Então agora eu vou pedir para vocês. Deem a pausa e façam de um lado e do outro. Quem não quiser, simplesmente continua descansando, deixa rodar. Hoje tá bom uma série só. Vocês não precisam fazer as 3 hoje. Tendo uma série feita, e descansa agora 2 dias, depois volta a fazer uma. Faz isso durante uma semana. Depois de uma semana, vocês fazem daí 2 séries. É progressivo. Entenderam? Então vamos lá. Pausa para descansar mais ou pausa para executar mais uma vez. Por favor. Que a gente trabalhou com o coquille bruto, né, que seria quase como desenvolvimento só de força. Quando eu falo coquille bruto, eu estou usando quase como sinônimo de uso de força bruta. A única diferença é que assim, a ideia nossa não vai ser utilizar músculo isolado. Então, o que eu estou chamando de uso de coquille bruto, na verdade, é uma força espalhada no maior grupo possível muscular para fazer uma execução técnica. É só para não confundir isso com simplesmente fazer força local. Não, eu estou usando o corpo todo para a execução do que eu estou praticando. Bom, agora que foi feito então esse treino de coquille bruto, agora o que eu quero trabalhar é a transferência de força. Então, a gente vai colocar agora o contexto do... A gente pode chamar de coquille ryoku. Seria foco de força em um ponto. No caso, eu vou usar até uma técnica básica, que é o Yonkyu. Ou, né, Yonkyu seria a 4ª sequência, o 4º princípio. No nosso caso, eu vou trabalhar com a técnica de Yonkyu que a gente faz com parceiro, tradicional no Aikido, que é exatamente a pressão da base do indicador sobre um ponto. No nosso caso clássico, a gente utiliza essa pressão. Ela pode ser feita tanto no nervo radial do antebraço ou na artéria radial. Tem as 2 variações. Ambas as pressões são feitas com a base do indicador. O coquille ryoku, essa projeção de energia, esse foco de energia, ele pode ser feito em outras partes. Quem já pegou material, por exemplo, de Shoda Sensei, vocês vão perceber que tem uma técnica de coquille ryoku que ele utiliza, que é clássico, é um Yonkyu. Só que ele utiliza a base do dedão pressionando a planta do pé.
é a mesma coisa, é um Kokyu Ryoku, é uma projeção, um foco de força num único ponto. É que o Yonkyū clássico, dentro da Ikikai que a gente pratica, normalmente esse foco ele é feito do corpo todo, na base do indicador e transferido para um desses dois pontos no antebraço, que é o que a gente chama de Tekubi Osai. Tekubi de punho, né, o pescoço da mão, antebraço aqui, pode ser punho, e Osai de pressionar, alfinetar. Então ele é uma pressão direta, ou no nervo ou na artéria. Como eu vou trabalhar com boken ou com bastão? Eu vou posicionar uma das pontas no chão, eu vou fazer um pouco mais próximo para visualizar. A base do indicador vai por cima do cabo, e aí eu vou apoiar o meu corpo relaxando os joelhos e deixando o peso cair sobre a base do indicador. Então eu pressiono o bastão. Então a gente vai fazer esse exercício algumas vezes. Posiciona, a mesma empunhadura, tá, gente? É a mesma empunhadura, como se eu estivesse segurando uma katana. Apoia, aí vai lá. Ichi, relaxa o joelho, segura um pouquinho, volta. Ni, volta. Sam, volta. Si, volta. Go. Vão pegando o ritmo. Yoku. Seichi. Aichi. Vamos trocar o lado? Senhores, relembrando da última aula que a gente fez esse modelo de trabalho, a ideia não é vocês ficarem forçando a musculatura do tronco para ir de encontro, né, a musculatura do braço para pressionar o bastão. O que eu estou fazendo aqui é fazendo um alinhamento articular do corpo todo, então articulação do punho, cotovelo, ombro, quadril, os joelhos, para que na hora que eu relaxar a musculatura das pernas, toda a concentração de força se mantenha na base do indicador sem necessidade de esforço muscular. Eu só mantenho o que a gente fala também do Orenaite, que é aquela mão espada, o alinhamento articular para transferência de força. Então eu alinhei, não façam força localizada, simplesmente relaxa as pernas, né, os joelhos, e tentem sentir que há o aumento natural da pressão da base do indicador no cabo, sem a necessidade de fazer esforço com o bíceps, o tríceps, ou esforço com o tronco. A aula anterior, se não me falha a memória, a gente trabalhou com o níquel, é o mesmo conceito. Ichi. Ni. Sam. Si. O. Roku. Seichi. Aichi. Ótimo. Senhores, vou pedir para dar uma pausa. E de novo, façam pelo menos mais 2 séries de cada lado. Esse não existe um esforço direto muscular. O que a gente está fazendo é tentando condicionar, primeiro arrumar a angulação das articulações do corpo para elas suportarem o aumento de pressão vindo da base do indicador. Essa pressão que está sendo transferida para o bastão, ela está sendo gerada pelo relaxamento, digamos assim, a soltura dos joelhos. Eu estou deixando o corpo, literalmente, cair e aplicar essa pressão. Cuidado que não é para ficar forçando o bastão para baixo. É o principal erro que a gente comete, tá? Então vamos lá, pausa, repitam mais uma vez de cada lado. Dai-yonkyo, ou Tekubi Osai, ou seja, alfinetar, prender, punho, ou nervo radial, ou artéria radial. No caso do bastão, é simplesmente transferir a força para ele. Ele está representando ou o nervo ou a artéria. Ele é o ponto onde está recebendo a pressão. Bom, pessoal, então é isso. Só para deixar claro de novo, tá? O que eu tô chamando de Kokyu bruto, Kokyu é aquela que a gente usa muito, o contexto, né? O conceito que a gente usa dentro do Aikido seria alguma coisa como respiração. Na prática, a gente acaba utilizando o termo para representar uma força gerada, principalmente através da coordenação da respiração. Não é só isso, mas é que é uma forma mais simples de poder explicar isso agora. Quem quiser pesquisar mais sobre o Kokyu, né, o termo Kokyu e a utilização dele dentro do Aikido, existe N materiais disponíveis, mas aí vai precisar de um aprofundamento de estudo. Hoje não é a ideia. Hoje o que eu gostaria é simplesmente trabalhar
com o corpo nesse contexto de ganho de força, desde que essa força seja feita com uma somatória de músculos, ou seja, eu estou trabalhando com grupos musculares grandes, não é músculo localizado. Então não é trabalho só do bíceps, não é trabalho só do ombro, não é trabalho só da coxa. A gente está tentando, digamos assim, ativar o maior número possível de músculos durante a execução, projetando uma intenção para um determinado trabalho. Lembrem que também um dos intuitos desse agregamento de força muscular é exatamente reduzir o esforço exagerado em um músculo. Como a gente está trabalhando com vários músculos de forma coordenada, o esforço para a execução do trabalho vai ser menor. Né? Menor se vocês olharem o esforço localizado. Então, cada músculo vai estar trabalhando só uma fração do que ele teria que trabalhar se fosse um exercício isolado só dele. Tá bom? Sobre o Yonkyu, vocês lembram que a técnica de Yonkyu, Yonkyu é a numeração da técnica, seria assim, quarto princípio ou quarta técnica. É uma nomenclatura relativamente nova dentro do Aikido. A forma descritiva dela, que seria assim, o que é exatamente o quarto princípio? A gente chama de Tekubi Osai. Tekubi seria pescoço da mão, a tradução mais livre, mas seria punho. Osai é alfinetar ou prender. Então, assim, de uma forma mais bruta, seria o quê? É uma pressão em cima da região do punho. Aí eu vou dar um detalhe a mais, que na verdade veio do primeiro dosho, né? Do Kishomaru Ueshiba, filho do fundador. Ele especificava bem o Yonkyu de duas formas, ou com uma pressão no nervo radial, aí vocês vão ter que estudar um pouquinho de anatomia para saber onde passa o nervo radial no antebraço, ou na artéria radial. Se vocês pegarem o material do Moriteru Ueshiba, do neto do fundador, também ele explica dessa forma. Ele vai até um pouquinho além. A gente já tem material que explica isso como o mote, vou fazer a pressão em um ponto, e urá eu faço em outro. Então, assim, eu uso o nervo radial para, um exemplo, o mote, e a artéria radial para urá. Então, existe uma variação disso e ele ainda especifica o ponto dependendo se a entrada é pela frente ou por trás. Bom, pessoal, é isso. Se vocês quiserem praticar um pouquinho mais dessa base de Kokyu bruto, só não esqueçam. Tem que ser feito com pausa. Então, a gente faz um dia esse treinamento de força, de Kokyu bruto, descansa 1 a 2 dias e depois repete de novo. Se vocês conseguirem aplicar 3 séries, melhor. Quem tem dificuldade faz uma série, pelo menos durante uma semana, e depois tenta 2, depois 3. Vai dando tempo da musculatura e a coordenação muscular aparecer. Tá bom? Pessoal, obrigado pela participação. Até a próxima.